Голос в пустоте, Голос в пустоте, радио «Зенит». радио «Зенит». Сквозь пепел и тьму Сквозь пепел и тьму наш сигнал звучит. наш сигнал звучит. E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Barrilli. Eu jogo DayZ já faz um bom tempo e, além de ser apaixonado por esse jogo, eu gosto de criar vídeos e contar algumas histórias que aconteceram comigo no DayZ. Tem uma galera que tá sempre por aqui e acompanha esses vídeos. E essa galera sabe que o que me fascina nesse jogo são as histórias que ele cria. Acontece que eu não tenho conseguido criar esse conteúdo com tanta frequência, então eu precisava de um espaço para trocar uma ideia com vocês sem a pressão de um roteiro gigante. Eu acho que o DayZ mudou a minha forma de enxergar a vida. Assim que eu conheci o jogo, eu já notei que cada spawn era uma história diferente. E começou a acontecer tanta coisa doida que eu quis começar a registrar aquilo. Eu comecei a gravar cada gameplay e depois recortar os melhores momentos para postar aqui no YouTube, mas ainda sem nenhuma pretensão de criar conteúdo para um público ou algo assim. Esse canal era uma espécie de arquivo pessoal para mim e para a galera que joga junto comigo. Era pra gente conseguir relembrar essas histórias desses anos de DayZ. Eu não fazia nenhum tipo de divulgação em rede social nenhuma, nunca me preocupei com nada disso. Era só um arquivo pessoal cheio de vídeos aleatórios mesmo. Isso mudou há cerca de um ano, quando eu comecei uma jornada jogando solo no mapa de Livônia. Eu tinha um objetivo muito claro: jogar num servidor sem bases de players e juntar todo o traje NBQ, entrar nas 2 zonas tóxicas do mapa e talvez no bunker do mapa de Livônia. Eu ia gravando todas as gameplays e quando eu tava quase completando esse objetivo, eu percebi que a jornada tinha sido muito foda. Eu tinha me divertido, aprendido mais sobre o jogo e ainda completei os objetivos das zonas tóxicas e do bunker. E tava tudo gravado. Daí veio a ideia de registrar isso em um conteúdo com início, meio e fim. Eu comecei a assistir as gravações, anotei os principais acontecimentos de cada gameplay, organizei os arquivos e depois fui atrás de encontrar uma forma de contar essa história. Eu não entendia nada de roteiro, nem nada disso, mas eu sempre gostei de ler histórias em livros, de assistir histórias em filmes e séries, mas enfim, eram muitas horas gravadas e eu queria muito conseguir fazer um conteúdo legal com essa jornada. Então eu fui pesquisar sobre storytelling e comecei a entender que tinha até técnica para contar uma história legal a partir de coisas que já aconteceram. Eu descobri que esse tipo de história tinha até um nome: narrativa emergente. Que no fim das contas é isso: encontrar uma história em coisas que ninguém planejou. Coisas do dia a dia, acontecimentos históricos ou um jogo de sobrevivência, por exemplo. Isso é narrativa emergente. No começo eu ainda era muito inseguro na narração, ainda estava achando minha forma de escrever, editar as cenas do jogo, escolher trilha sonora, os efeitos e etc. Essa série de Livônia claramente vai melhorando com o passar dos episódios. Foi bem prazeroso fazer aqueles vídeos e isso me ajudou muito num momento difícil da vida pessoal. Depois eu comecei a fazer vídeos com crônicas de DayZ e desde que eu comecei a fazer esse conteúdo,
Eu tentei criar um conteúdo legal mesmo e fazer esses vídeos se tornou tão prazeroso quanto jogar DayZ. Agora, o mais legal disso foi o que aconteceu depois. Os vídeos começaram a atrair algumas pessoas que gostaram do conteúdo, e essas pessoas começaram a assistir, interagir, e mesmo sem nenhum tipo de divulgação, a gente começou a criar uma pequena comunidade que, história após história, estava assistindo os vídeos e comentando, interagindo, relatando suas experiências. No primeiro vídeo de Livônia, a gente tinha 110 inscritos, e hoje em dia a gente tem um pouco mais de 400. Para muita gente isso pode parecer pouco, mas para mim, que nunca tive pretensão de número nenhum, eu só queria contar uma história para mostrar para os meus amigos ou para mim mesmo daqui a alguns anos, isso é muito doido. Eu nunca fui dos melhores jogadores de DayZ, nunca fui mais engraçado na zoeira e muito menos o melhor editor. Mas eu notei que as pessoas que gostaram do conteúdo e começaram a comentar nos vídeos não estavam ali por conta disso. Olha esses comentários. @selfurmake. Mano, que vídeo bom, hein? Entrei sem pretensão nenhuma de assistir e acabei vendo o vídeo todo. Você pode não ser o melhor na bala, mas a história que foi contada me cativou. @easyboy777. Cara, que vídeo maneiro. Contou uma história no DayZ e ainda fez refletir em real life. @Cavaleiro da Lua 2099. Que vídeo foda. Pensei que seria só um vídeo de peladinhos botando terror em cheese, mas não. Saí pensando na vida. Além desses comentários, tiveram outras pessoas que escreveram coisas parecidas e até contaram suas próprias histórias de DayZ e da vida. Foi muito legal ver que essas pessoas que assistiam os vídeos estavam ali pelas histórias. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Era uma espécie de confirmação de que o empenho em tentar contar uma boa história nos vídeos estava dando frutos. E isso mudou também a minha forma de entender o DayZ. Isso deixou o jogo mais interessante do que loot e PVP. Isso mudou a minha forma de jogar DayZ. Por isso que eu falo que o DayZ mudou minha forma de enxergar a vida. Eu ainda tento ser o melhor jogador possível, procuro melhorar na trocação de tiro, nas habilidades do jogo, conhecer melhor o DayZ, as mecânicas, os mapas, enfim. Mas o meu foco não é o PVP ou o loot, são as histórias. Sem roteiro, sem encenação. Eu só gravo as gameplays e depois procuro uma história legal para contar ali no meio. É simples, mas não é tão fácil assim. Acontece também que as coisas da vida adulta são complicadas. O Barrilho de alguns anos atrás ia fazer um vídeo desses por semana, mas hoje em dia eu mal consigo fazer uma história por mês. Por várias questões, infelizmente isso agora é impossível. Eu fico triste porque eu gostaria de continuar fazendo esses vídeos e tem pessoas que gostaram do conteúdo. E eu acho que essas pessoas esperam que eu faça mais do que postar uma crônica a cada 50 dias ou algo assim. Enfim, o que eu queria mesmo é conseguir fazer vídeos com mais frequência. Até porque eu continuo jogando e isso me deu alguns terabytes de gravações que já estão me esperando para procurar essas histórias e criar os vídeos. Mas enquanto isso não é possível, surgiu essa ideia de um conteúdo mais recorrente. Uma espécie de troca de ideias sobre coisas do DayZ ou da vida. E nesse primeiro episódio eu contei toda essa história para dizer isso. Eu devo começar a aparecer com mais frequência aqui no canal. Mesmo que não seja com uma nova história de DayZ. Mesmo que seja para falar de coisas aleatórias. Eu espero que as pessoas que estão aqui pelas histórias me aguentem com essa palestrinha. Mas eu não quero sumir e sair da tumba a cada 2 meses com um vídeo. Então, enquanto as próximas histórias não ficam prontas, a Rádio Zenit continua transmitindo. Me aguentem. A gente se vê em breve. Valeu!